E aí pessoal, meu nome é Jorge, esse é o Geolê e eu estou aqui para falar com vocês sobre os meus 12 livros. Livros mesmo, físico, para que não haja dúvida, que eu pretendo ler em 2022. Gente, meta de leitura para mim é quase um parto. Não que eu saiba exatamente o que é um parto, mas geralmente a gente fala que alguma coisa é como um parto quando a gente fala que é muito difícil e que dói muito e que é difícil de daquilo vir à luz, daquilo vir a existir. Enfim, algumas mulheres que já passaram pelo parto talvez ficaram ofendidas, mas vamos pular essa parte, né? Editor, corta. Gente, pra mim fazer meta de leitura é muito difícil, porque eu tenho alguns livros aqui, eu tenho alguns livros em e-book, eu tenho alguns livros que eu gostaria de comprar, tem as minhas necessidades do dia a dia, pessoais, ministeriais, então tem cursos que eu pretendo fazer, tudo isso afeta os livros que eu vou ler. Então, pra mim é sempre muito difícil mesmo fazer meta de leitura. Desabafei um pouco sobre isso lá no Instagram, tá? Se você não me acompanha por lá, o link tá aqui na descrição para você ver lá um conteúdo um pouco mais, digamos assim, dia a dia, né? Cotidiano. Mas depois de muita luta, depois de escolher um, escolher outro e tudo mais, e já pensar que eu tô montando uma meta que eu mesmo vou fraudá-la, mas aqui está, uma meta com 12 livros, separado por algumas categorias que eu pretendo falar com vocês. Então eu pensei em livros que atendam a certas categorias que eu pretendo ler, que eu estou buscando. Uma dessas categorias é sobre a prática do ministério. Hoje eu estou pastoreando uma igreja pequena, precisa de treinamento de liderança. Eu mesmo sou um pastor novo, então eu preciso ainda aprender um pouco mais sobre o que é ser pastor. Eu tenho alguns livros aqui que podem me ajudar nesse sentido, e alguns estão aqui listados. Aí uma coisa que eu pretendo fazer também, eu tenho aqui uma cartelinha de post-its que eu recebi da Mundo Cristão junto com a Bíblia 365, obrigado Mundo Cristão. E vai ser muito útil agora para mim, por quê? Porque como eu vou selecionar esses livros? Para que eu não seja meramente tentado a escolher pela circunstância, ou pela facilidade, ou pela conveniência, e eu de fato seja levado a ler os livros que eu escolhi, olha só, coisa de comprometimento sério. Eu vou usar um método que é bem comum aí no mundo booktuber em geral, que é o método TBR-JAR. TBR significa to be read. É a minha lista dos livros que eu vou ler, é essa lista que eu estou fazendo aqui. E TBR-JAR tem a ver com você ter uma jarra ou um jarro com os livros que você vai ler, e a cada mês você vai lá e pega o livro da vez. O que eu pretendo fazer? Eu não tenho aqui uma jar, mas eu tenho aqui uma caneca que, olha só, vídeo patrocinado pelo Rafael Pablo. Não é patrocinado não, mas eu tenho aqui uma canequinha do Livros e Teologia que o Rafael Pablo me deu de presente, e ela estava sendo usada aqui no cantinho. Eu não usei para tomar café, para não gastar pintura, tá? Fiquei com pena, mas ela vai ser muito útil para nossa meta, nossa TBR do ano de 2022. Eita, tá fora de ordem. Um dos livros que eu pretendo ler este ano é esse grandão aqui, Coração, Mentes e Mãos. Já tem um tempinho que eu comprei esse livro, é do M. David Seals. Eu não conheci o autor. Esse aqui foi um daqueles livros que estavam numa super promoção. Não lembro a livraria, mas sei lá, tava R$15, uma coisa dessa, R$10. Eu falei, eu quero. De que é esse livro? Mas esse livro, ele fala sobre discipulado, sobre treinamento e capacitação. Então, tem tudo a ver com o que eu estou experimentando nesse momento, e preciso trabalhar com a igreja. Não sei se eu conseguirei ler esse livro inteiro. Ele tem 1000 páginas. Velho, é grande. 966 páginas. Já tinha começado a ler. Ele é uma publicação da BV Books, né? BV Acadêmico. Então, livrão aí. Lembrando que os livros que eu estou mostrando aqui, eu não estou recomendando-os, uma vez que eu não os li ainda. Os li, tá certo? Os li é o nome do vendedor ali. Não li esses livros ainda, mas pretendo posteriormente comentar com vocês. Gente, esse livro é grande. Eu vou ler Corações, Mentes e Mãos, e eu vou escrever aqui. Eu tenho que escrever na parte de dentro, né? Aí. Chegou do meu zóio. Tá escrito. E agora eu vou tirar aqui esse post-it, vou dobrar pra dentro, para eu não ver. Eu espero que não apague a tinta da caneta. E vou jogar aqui dentro. Primeiro livro. Vamos lá. Ainda na área ministerial,
Eu quero ler esse livrinho aqui, Como se livrar da amargura, de Jim Wilson, e outros ensaios sobre relacionamentos cristãos. Relacionamentos cristãos é um assunto que eu tenho lido bastante, trabalhado de certa forma com a igreja, e eu gostei muito da proposta desse livro aqui. Esse aqui fala o quê? Esse livro aqui ele tem um caráter bem prático sobre relacionamento, sobre amargura. Eu vi em algum lugar de como esses escritos eles foram marcantes em uma cidade. Eu achei que foi aqui no prefácio, não estou achando não. Mas enfim, vocês vão acreditar em mim que é um livro importante. Mas é da editora Monergismo, eu comento mais depois para vocês o que eu acho. E a capa é bem interessante, ó. Cara da galera riscada, parece coisa de filme de terror. Eu não devia falar isso rindo, né? Como se livrar da amargura. Tá escrito? TBR. Outro livro que eu vou ler, esse aqui eu ganhei da Rita, já tem um tempinho, e ela me cobra. Gel, por que tu não leu o livro que eu te dei? É o livro Amado Timóteo, editado por Tom Askell, eu não sei como é que fala o nome desse. E é uma reunião aqui de vários autores, entre eles Joel Bick, C.J. Mahoney, Mark Dever, só galera, gente boa, com base nas cartas pastorais, falando de conselhos de como ser pastor. Então tem tudo a ver com o que eu tenho passado. É um livro muito bom, muito recomendado. Esse aqui é da editora Fiel. Grandinho ele também, suas 300 e poucas páginas. Tá escrito? Tá lá. Muito bem, fechando essa parte de prática ministerial, eu também estou querendo ler esse ano alguns clássicos e está aqui por cima ele, box Peregrino, O Peregrino de John Bunyan. Na verdade esse box aqui vem inclusive O Peregrino e A Peregrina. Alguns nem sabem que existe essa tal de A Peregrina, mas gente, é uma vergonha que eu não tenha lido esse livro até agora, né? Na verdade, se você não tem dificuldade com vergonha alheia, comente aí embaixo. Quero ver a lista das vergonhas. Posso fazer uma lista enorme de livros importantes que eu deveria ter lido e não li ainda. O Peregrino é um deles. Eu já comecei algumas vezes, não sei porquê, eu acabo desviando para outros livros. Esse negócio de desviando, talvez no próprio livro Peregrino fala sobre isso, né? Mas eu admito a minha fraqueza com literatura de ficção, literatura mais imaginativa, e algo que eu preciso vencer, eu entendo que é importante. Então, vamos de Peregrino, uma coisa mais cristã em termos de ficção do que o Peregrino, acho que não existe, né? Não pretendo ler o Peregrino, se der tempo eu leio a Peregrino também, mas eu vou considerar aqui como apenas um livro. Anotado? Tá lá. Ainda pretendo ler esse ano alguns livros na área de teologia da IPB ou teologia reformada, porque eu, como pastor presbiteriano, eu entendo de teologia, sou formado na área de teologia, porém eu entendo que eu preciso me aperfeiçoar cada vez mais em aspectos teológicos que sejam específicos da minha tradição reformada, da minha igreja. Então, para me ajudar nisso, eu separei alguns livros, nem são dos melhores, tá? Mas podem me ajudar. Um deles é O Cristão Presbiteriano. Esse aqui é mais básico. Ele é daqueles livros que eu já comecei e pretendo terminar. Isso vale? Eu estou burlando a minha meta? Não sei. Mas esse é um livro mais simples. Inclusive, a gente teve usando ele na igreja para catecúmenos. Só que ele tem uma abordagem também histórica que eu achei interessante. Inclusive uma parte específica sobre a Igreja Presbiteriana do Brasil. Nesse caso, esse livro é do Shea Michael Lucas, mas sobre a história da IPB é escrito por Alderi Souza de Matos, que é um historiador da Igreja Presbiteriana do Brasil. Então, pretendo ler esse livro aqui, terminar de ler ele, da editora Cultura Cristã. Caiu aqui. E também pretendo ler Unidade e Continuidade na Teologia da Aliança. Esse livro tem uma abordagem bastante densa em termos de teologia bíblica, mas ele também tem alguns aspectos de história da igreja também. O subtítulo aqui é Um Estudo da Tradição Reformada até a Assembleia de Westminster. Então é um pensamento da teologia reformada a respeito da teologia do pacto, que é algo central, e é um livro aqui de 480 páginas, escrito por Andrew Woolsey. Menino, que nome! Enfim, um livro grande, denso, letras pequenas, daqueles livros que, não sei, eu tenho a impressão que quando eu pegar para ele eu vou passar o ano inteiro lendo. Eu vou ficar na dúvida se eu vou terminar ainda. Mas vamos lá, assunto importante aí. Se eu não separar para pegar para ler, esperar as circunstâncias, eu acabo não lendo. Vambora. Dobrando. E nem você que eu anotei, né? Mas eu anotei, vocês acreditam em mim. TBR já.
Bom, e tem alguns outros livros na área de interesse pessoal. Um deles que eu coloquei aqui, e acaba entrando na área de ministério pastoral também, mas enfim, ele ficou em outra categoria, acho que foi na troca aqui, mas enfim. É esse livro aqui, Pregação Expositiva Sem Anotações, Como Pregar Sermões Dinâmicos, livro do Charles Kohler, publicação antiga da Mundo Cristão. Esse livro está esgotado até onde eu sei. Esse aqui eu comprei usado, pelo que eu me lembre. A minha esposa já leu esse livro na época que a gente estava fazendo um CPO, se não me engano, um curso de preparação de obreiro. E ela leu e contou um pouco de como é esse livro. Eu achei bem interessante a proposta dele. De como você pode se aprofundar em um texto e memorizar algumas partes ao ponto de facilitar no estudo daquele texto em momentos diferentes. Mais ou menos como transformar um sermão em 4, algumas coisas desse tipo, sabe? Eu falei, nossa, que negócio curioso. Para quem tá pregando sempre, pregando terça, quinta, sábado, domingo de manhã, domingo à noite, enfim. É muito bom entender algo assim. Então, é um livro que eu já tava demorando de ler. E aí agora, se Deus quiser, esse ano a gente vai, né? Ele é mais fininho. Vamos ver se dá certo. Gente, meus olhos chega a dói escrever tão pequeno. Olha lá, tá escrito. E já tá cheinho, hein? Também esse ano eu pretendo ler Gilead de Maureen Robinson. E eu não vou tentar falar de novo esse nome. Aqui é uma publicação da editora Nova Fronteira. É um clássico, uma história de um pai escrevendo para o seu filho. Tem muito a ver com o contexto de ministério pastoral, mas tem muito a ver com brevidade da vida, sobre as coisas boas da vida. É um livro que eu já comecei a ler. Eu tenho muitas leituras assim, ó. Eu li bastante e parei por outros motivos, mas aí tem até anotação aqui. Não entendi. E esse livro, ele está esgotado, mas vai sair esse ano por Edições Vida Nova, então eu pretendo aí ler, porque certamente quando ele sair, muita gente vai comprar e comentar, e eu quero caminhar junto com o pessoal aí na leitura desse livro muito bom. O Izói, anotado, TBR. Ainda em interesse pessoal, eu acho que eu pulei alguma coisa aqui. Pulei, depois eu falo. Eu quero ler este livro aqui de Ítalo Marsili, Terapia de Guerrilha. Ítalo Marsili é bem conhecido, acho que famoso, pode ser, bem famoso aí nas redes sociais, em especial no Instagram, respondendo caixinha de perguntas e coisa assim. E esse aqui é um livro de caixinha de perguntas, olha só. Princípios aqui de Ítalo Marsili. Não, gente, tô zoando, o livro é mais do que isso, tá? Mas Ítalo Marsili tem influenciado muitos jovens, adolescentes, com uma postura do que alguns vão entender que é uma postura correta de masculinidade, mas tem muito erro, muito engano, muita distorção de virtudes em Ítalo Marsili, o que me preocupa demais. Então eu pretendo dar uma lida nesse livro. Não sei se ele vai entrar por esses pontos preocupantes, tal como é possível encontrar ali pelo seu perfil no Instagram, mas eu creio ser importante entender aí esse pensador de nossa época. Não sei se ele pode ser considerado um pensador de nossa época, mas certamente ele é alguém bastante influente e muito apreciado, né, digamos assim. Quero fazer seu curso Os 4 Temperamentos, mas não tenho dinheiro. Você precisa encontrar uma forma de ganhar dinheiro urgentemente. Você está fazendo algo muito errado em sua vida. Eu não tenho pena de você. Você deveria estar trabalhando. Não consegue investir em um curso excelente que mudaria a sua vida. Trabalhe, deixa de ser mole. Anotado? Lá dentro. Outro livro de interesse pessoal, daquela faixa que a gente começa e não termina, Uma Leitura Negra, de Esau McCaulley. Até compartilhei um pouco sobre as minhas expectativas sobre esse livro e não demora muito para já serem quebradas. É um livro que surpreende, né? Eu acho até que tem muito preconceito sobre a ideia desse livro, mas eu não terminei de ler, tá marcado aqui. E eu creio ser um livro importante, né? Um livro que fala sobre uma abordagem a respeito de discriminação racial, como fazer parte de um grupo que sofre de discriminação, de racismo, pode levar a uma percepção bíblica diferente, que não é necessariamente contrário à ortodoxia e, enfim, uma coisa bem provocante e curiosa. Eu preciso, gente, ler esse livro, então bora pra meta aí pra ver se sai, né, essa leitura. Da editora Mundo Cristão. Tá anotado. E... TBR já. Tá cheio de papelzinho ali, misericórdia.
Pretendo ler também, ficando longe do fato de estar meio que longe de tudo, de David Foster Wallace. Um livro aí de ensaios que fazem você pensar sobre a sociedade um pouco fora da caixa. Um livro não cristão, um livro talvez com a pegada meio de ficção, meio reflexiva, não sei, uma coisa meio esquisita. A própria capa do livro é toda esquisita. E esse livro eu ganhei da Gabriela Bevenuto, no Amigo Secreto que a gente teve aqui. Sou muito grato a Gabi por ter considerado esse livro aí para me ajudar nas minhas leituras. E vamos colocar aí na meta este ano. Com certeza eu não vou conseguir escrever esse título inteiro no papelzinho. Publicação de Companhia das Letras. Escrevi tudo, ó. Arrasei. E para fechar... Não, pera aí. Isso aqui vai dar errado. Pera aí, deu errado a minha meta. Vou ter que começar tudo de novo. Gente, também tô lendo este ano Lit, um guia cristão para leitura de livros. Eu já li e reli esse livro, acho que umas 4 vezes, mas eu pretendo reler novamente esse livro e compartilhar das minhas leituras junto com o pessoal aqui no YouTube. Ainda tô pensando no formato, confesso que tô com dificuldade de manter um formato que eu já tinha pensado antes, então tô mudando meus planos, mas pretendo comentar sobre cada capítulo de Lit ao longo deste ano. Lit é uma publicação da editora Concílio, um dos livros mais queridos assim que eu tenho na minha vida. Aprendi muito com esse livro, por já gostar de livros, por gostar desses aspectos de teologia prática, de uma visão cristã a respeito das coisas. E Lit é exatamente aplicações desse tipo. É muito interessante. Eu tive o privilégio, a honra, não tenho nem como mencionar esse direito, mas de fazer uma pequena e singela apresentação aqui deste livro. Então esse livro eu estarei lendo também este ano. Agora sim, eu já vou começar agora. Então não vou botar esse no TBR. Ah, já fica para janeiro, né? É isso. Então esse eu não vou colocar, já fica para janeiro. A partir de fevereiro eu começo a tirar os papeizinhos. Acho que é isso. Gente, eu tô burlando a minha meta. Acho que vai dar certo, né? Mas é isso, gente. Essa é a minha meta de livros físicos que eu pretendo ler este ano. Eu ainda pretendo fazer uma lista de e-books e audiobooks também, que vai ficar separado para não causar problema para ninguém, para as pessoas não ficarem com raiva de mim. Mas eu compartilho mais sobre isso depois com vocês, ok? E desses livros aí, você vai ler algum também? Comente aí embaixo se você vai ler algum desses livros e a gente pode, se tiver algum desses livros aí que o pessoal mais tiver interesse de ler, a gente pode compartilhar um pouco mais e comentando mais aqui, trazendo para o canal. Lembrando que lá no Instagram tem conteúdo exclusivo também. E quanto a esse vídeo, eu vou ficando por aqui. Até uma próxima e tchau!